meus queridos, estamos começando aqui mais uma gravação do nosso vídeo podcast, né? Na qual ali a gente tem um vídeo novo aqui no canal, uma segunda sim, uma segunda não. A gente está aqui com dois convidados hoje conosco, breve já vão se apresentar para vocês. E eu já queria pedir para você, se não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreve, dá aí o seu joinha ali embaixo no vídeo, não custa nada, isso ajuda demais a divulgação aqui do nosso canal. A gente tá no começo, tá com poucos seguidores ainda, mas é um projeto aí dado por Deus e que vai muito, muito longe com a ajuda de todos vocês. Então a gente tá aqui com os nossos dois convidados, nosso irmão Eliseu e a nossa irmã Samara. Eu vou pedir para os dois se apresentarem, primeiro pelo nosso irmão Eliseu. Pode se apresentar, irmão. A paz do Senhor, meu nome é Eliseu. Pode se apresentar, irmão? O irmão tá nervoso, não, dá um bola. Eu tenho 28 anos, trabalho como jardineiro e congrego no Distrito Barro Vermelho. Que é na mesma congregação onde nós congregamos. Pode se apresentar, irmão. A paz do Senhor, meu nome é Samara, eu tenho 18 anos e eu trabalho no banco, na Caixa, e eu também congrego no Distrito Barro Vermelho. Vamos fazer uma pergunta aqui pros irmãos. É bem leve essa pergunta. Primeiro para a irmã Samara, como é que foi o teu começo? Se tu já nasceu, conta um pouquinho da tua história, se tu já nasceu num lar cristão, se tu aceitou Jesus depois, como é que foi? Como é que foi a tua vida daqui pra trás, tipo assim, né? Não sei assim dizer. Bom, desde o início, assim, quando minha mãe já estava grávida, Deus já havia dito para ela que ele teria um propósito na vida ao longo, assim, da minha carreira, né? Então, tudo foi guiado por Deus, assim, desde o meu nome até a minha desenvoltura. Eu cresci na igreja, desde pequenininha, sempre cantando. Tinha até um apelido que as pessoas me chamavam na igreja, que era a Mini Lauriette, porque eu sempre alcançava as notas e tudo mais da igreja. E desde pequenininha, eu tô sempre na igreja, nunca saí, nunca me desviei. E tô até hoje na igreja. Sim. Nasceu num lar cristão, de fato. Nasci num lar cristão. E tu, meu irmão? Nasceu num lar cristão, conheceu Jesus depois, como é que foi? Eu conheci depois. Depois? Porque eu frequentava outro tipo de religião. Uhum. E aí com 15 anos eu comecei a ir firme na igreja. E com 16 eu me batizei. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 28. 28. Ah, faz um tempinho já. E como é que foi? Conta pra nós como é que foi a tua conversão, assim. Por que tu te converteu? Por que tu aceitou Jesus? Tu decidiu por que tu tomou essa escolha? Na verdade, eu entendi que quem me escolheu foi ele, sabe? Tipo, Sim. eu frequentava outra religião que não agrada a Deus, né? E tentei fazer vários tipos de coisas, de correntes, de várias coisas assim, sabe? Pra ter de seguranças, né? Uhum. E no fim nenhum deu certo. Só me disseram que o teu lugar não é aqui. E aí eu fiquei um tempão em casa, não ia pra lugar nenhum e eu comecei na igreja. Graças a uma tia minha, né? E por causa disso eu acabei aceitando Jesus. Eu fui entender realmente o amor que Jesus tinha por mim. Por que ele me livrou daquele lugar da onde eu ia. E aí eu comecei a ver as coisas diferentes. Tipo, Jesus, ele começou a mudar a minha vida, mudou a vida da minha mãe, do meu padrasto. E eu comecei assim a pensar, por que eu não vou servir a ele, sabe? Se ele é tão bom pra mim. E graças a ele eu tô há 12 anos na igreja. Nunca mais saiu, nunca colocou um pezinho lá fora? Não. Depois que se converteu, ficou firmezão. Fiquei firme. Tá aí até hoje, graças a Deus. Eu fiquei curioso um pouquinho com algo que a Samara falou ali, do nome dela. Tu disse que é desde o teu nome, né? Sim. Por quê? O que tem a ver o teu nome? Porque a minha mãe, quando ela soube que estava grávida de mim, ela sabia que eu ia ser uma menina. Sim. Ela... Antes de saber, Antes de pelos saber. médicos? Isso. Ela pegou e ficou em espírito de oração, porque ela queria me dar um nome, né? Sim. E aí Deus revelou pra ela que meu nome iria se chamar Samara, que tem o significado de protegido por Deus. Protegida por Deus. Por isso que ela colocou esse nome. Que incrível, irmã. Pra quem não sabe, irmão, a mãe da Samara tá aqui atrás das câmeras. Que top. Incrível, incrível. E olha só, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que hoje, no dia... Pode ser qualquer um dos dois pra responder primeiro. Hoje a gente sabe que é difícil
ser cristão, né? É difícil, porque eu conversei aqui um pouquinho antes, a Samara disse que trabalha e estuda, e o Eliseu não estuda mais, mas trabalha, né? E a gente sabe o quão difícil é se manter íntegro de verdade, né? Pela palavra do Senhor durante esses dias, porque o pecado ele nos rodeia 24 horas por dia. Ele tá no nosso derredor 24 horas, o Satanás está ali colocando as tentações na nossa frente o tempo inteiro. E eu queria saber de vocês, pode ser um dos dois, responder primeiro. Como é que vocês fazem para se manter em santificação? Dia a dia, no trabalho, na escola, no meio dos familiares, dos amigos. Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam no dia a dia para de fato se manter como um verdadeiro cristão? Tá, eu vou falar primeiro então. Assim, ó, eu tenho como base que a partir do momento quando tu aceita a Jesus, tu tem que seguir aquele caminho e fazer o máximo possível pra te ficar no caminho e não desviar dele. Por mais que tu tenha empecilhos e as pessoas coloquem coisas na tua cabeça pra te desvirtuar, te desviar do caminho do Senhor, Sim. Tu sempre tem que manter o foco, ficar em espírito de oração, porque todo dia, não tem um dia sequer que tu passe assim sem ter uma aprovação, entendeu? Sem ter uma dificuldade. Não tem um dia sequer que o inimigo não coloque na tua cabeça coisas pra te fazer ficar longe, assim. Eu sempre, quando eu vou pro trabalho, lá eu trabalho com muitas pessoas, entendeu? Trabalha com o público? Sim, eu trabalho com o público num banco. Tem muito tipo de pessoa lá, tipo, pessoas de outra religião, de pensamentos diferentes, que, tipo, chegam em ti e falam várias coisas e, tipo, tu tem que ter o discernimento de tu saber conversar com a pessoa, né? E eu sempre, quando vou pro trabalho, assim, eu sempre fico em espírito de oração. Senhor, se acontecer isso hoje no trabalho, me dá o discernimento de saber conversar com a pessoa sem magoar ou entristecer, porque as pessoas, querendo ou não, elas conseguem te fazer, assim, ficar entristecida ou sair do pensamento com Deus, assim, rápido, entendeu? Sim. Às vezes numa fração de segundo, né? Sim. Só numa atitude ali numa atitude tu já se desvirtua Sim. de Deus, já sai do pensamento com Deus. Mas eu sempre chego lá, eu faço uma oração antes de trabalhar, porque é muito complexo, assim, as coisas que as pessoas falam e tudo mais, mas sempre tentando fazer o melhor com a consciência que Deus, Ele quer que tu faça o certo. Sim. E que tu age, assim, de forma correta nos caminhos dele. E tu, meu irmão? Como é que tu faz pra lidar? Eu tenho um pouquinho de intimidade contigo, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Pedro! Mas fala um pouquinho aí pra nós. Como é que é? Como eu trabalho com jardinagem, não é atendimento ao público. Sim. Mas o condomínio que eu trabalho é em torno de 70 apartamentos. Sim. Então são a base de quase 1.000 moradores. Acaba tendo contato, né? Isso. Então, o que eu faço? Eu vou pelo que a Bíblia mesmo instrui. A Bíblia, ela nos instrui a fugir da aparência do mal. Então, o que eu faço? Eu sempre evito certas conversas, picuinhas, essas coisas do tipo, porque tem coisas que não agradam a Deus, né? E também quando vem alguma pessoa falar alguma coisa que é realmente para tirar a gente do foco, eu simplesmente peço para Deus, o Senhor me dê graça. Eu começo a orar, eu oro em pensamento e só peço Ele me dar graça. E me dá uma maneira de eu fugir daquilo ali, sem causar nenhum problema. E isso é uma das coisas que Deus ele sempre faz por nós. Ele nos instrui, Ele nos mostra a direção que a gente deve seguir. E porque, na verdade, tem um plano para a gente trabalhar nesses lugares, tanto a irmã Samara que trabalha em bancos e eu no jardim, e vocês com atendimento ao público, Sim. É sinal de que Deus colocou vocês ali para trabalhar ali. Então, algum plano Deus tem na vida de cada um de nós. Então, é isso que eu sempre peço para Deus. Deus, o Senhor me dá paciência. Às vezes é difícil, porque a gente pega ônibus, tipo, eu pego 2 ônibus, e eu fico 1h20 em pé praticamente. Então, é problema? Sim. Sempre tem alguma coisa ali. Só que é sempre pedir para Deus, vai à frente de tudo. Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos instrui, Ele nos ensina a como nos portar e a como agir. Sim. Então, os 2 pontos que vocês dois tiveram em comum foi a oração. E realmente a oração é a nossa maior arma, né? É a ferramenta que a gente tem, uma das mais poderosas que Deus nos concedeu, né?
E falando de oração, como é que vocês descreveriam a vida de vocês em oração? Né? Tu tem quantos anos? 18. 18 e tu 26, né? 28. Como é que tu descreve a tua vida de oração e como é que tu descreve a tua? Vocês acham que vocês oram bastante, oram pouco, deveriam orar mais? Como é que é a vida de oração de fato de vocês, no particular com Deus? Como é que vocês colocariam assim? Olha, isso eu falo por mim. No meu caso, eu digo que eu deveria orar mais. Tu acha que tu ora pouco? Mas tu acha que o pouco da oração que tu ora é ouvida as tuas orações? É verdadeira ou é só palavras boas, assim, só jogada, só pra dizer que orou? Não, eu acredito que seja verdadeiro. Que seja verdadeira? E tu, Samara? Bom, também no meu caso, eu também acho que eu deveria orar mais. Mas, quando eu falo com Deus, assim, eu coloco sinceridade no que eu falo. E eu chego pra Deus e falo, Deus, tu sabe que eu tenho orado pouco. Tu sabe que eu tenho deixado de orar. Tu sabe que, às vezes, por um cansaço, assim, a oração acaba ficando de lado. Ou eu acabo dormindo por estar muito cansada. Mas as orações que eu falo com Deus é sempre sinceras. E eu sempre coloco pra Deus as minhas necessidades e falo que sempre quando eu tenho tempo, mesmo não tendo assim, eu sempre arranjo um tempo pra falar com Deus. Ou estando trabalhando, eu tô sempre em oração antes de dormir também. Agora eu tenho orado bastante antes de dormir. Mas em questão de oração, assim, eu acredito, no meu ponto de vista, que eu deveria orar um pouco mais. Orar um pouco mais. Todos nós, na verdade, né? Eu acredito que todos nós, como cristão, acho que a grande maioria, pelo menos das pessoas que eu já conversei e já toquei nesse assunto, a Vitória sabe, é uma... Todos nós, tanto eu quanto qualquer um que eu já conversei a respeito desse assunto, sempre fala a mesma coisa. Eu devia orar mais. Teve irmão que eu já conversei que ora 2, 3 horas direto e fala, não, eu devia orar mais. Então aqui, na verdade, a oração nunca é demais, né? A oração, ela nunca é demais. A oração é uma ferramenta que a gente tem que... Quanto mais a gente ora, é que é difícil. Eu digo por mim, é difícil. Porque a gente às vezes ora 10, 15, aí aumenta 30, daqui a pouco 40. E é horrível, parece que não vai passar nunca o tempo. 1 hora, então, parece que não passa. Só que depois começa a vir... Até conversei com o Bruno a respeito disso. Que começa a vir depois... E é difícil de começar a parar, porque tu começa a ter um gostinho, né? E começa a ter experiências. E é nesse ponto que eu quero entrar. Experiências. Vocês já tiveram experiências com Deus? Já tiveram experiências assim? Sim. Pode, se quiser contar, né? Se puder contar também, pode contar. Tem uma essa semana agora que eu até esqueci de comentar com a minha mãe, mas eu acabei comentando com o meu pai. Revelações ao vivo. Agora ela vai ficar sabendo agora também. Que eu tenho uma colega de trabalho que ela tem mais ou menos a minha idade. E ela frequentava outro tipo de religião. E eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, então eu tava sempre conversando com a minha outra colega lá no serviço sobre a igreja, sobre as coisas que eu participava e tudo mais, a assembleia que eu participava, as coisas dos jovens, dos adolescentes e tudo mais. E essa minha colega, ela nunca gostava, porque ela não fazia parte, ela dizia que isso era frescura, entendeu? Que coisa de cristão era coisa de louco. Cristão era gente, era gente normal, louca, todo mundo já escutou isso alguma vez. E aí eu pegava sempre com uma palavra de Deus assim pra falar pra ela, respondia. E ela sempre puxava assunto assim, querendo saber mais, se interessava e tudo mais. Essa mesma menina? Essa mesma menina. E aí esses dias eu fiquei sabendo que ela entrou pra igreja e ela tá no caminho pra se batizar agora, por conta das palavras que eu dizia pra ela. Sim. E agora ela falou que quer servir a Jesus, que ela tá começando a frequentar a igreja e tá dizendo que ela deveria ter conhecido isso antes, porque ela tá vendo a mudança de Deus na vida dela, ela tá se sentindo melhor, ela tá vendo que aquilo que ela frequentava antes não era o plano de Deus na vida dela, e ela me agradeceu por eu ter feito parte do começo da história dela. Sim. Que agora que benção. É o começo da jornada dela. Ela começou a ter um contato com a verdade, na verdade, né? Ela começou a ter um contato com a verdade. E a verdade, ela faz isso, na verdade. Ela liberta, ela liberta quando a gente começa a ter esse contato, né? Ela vai abrindo os nossos olhos. Até quinta-feira agora eu tava conversando com a irmã lá no discipulado e é exatamente isso. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, vai abrindo os olhos. E tu tocou num ponto muito importante, isso é um baita no testemunho. Porque pelo teu testemunho de se posicionar, né? Sim. Tem muita gente que se envergonha. Eu, antes da minha conversão, sempre nasci num lar cristão. Não frequentava mais a igreja com os meus 15, 16 anos ali, saí fora.
E eu tinha vergonha de falar no meio dos meus amigos ali que eu gostava, sabe? Que eu conhecia, que eu sabia que tinha um céu e um inferno, que eu sabia quem era Jesus, que eu sabia quem era Deus. Eu tinha vergonha, eu nem tocava nesse assunto, que eles começavam a falar assim, de besteira, eu até ficava quieto, saía da volta porque eu tinha vergonha. E tu se posicionou. E por causa só do teu posicionamento. Tu chegou a pregar pra ela, não, né? Não, Só eu de dava comentar, umas só de palavras conversa. incentivo, assim. Só de conversa, acabou ganhando uma alma pra Jesus. É um baita de um testemunho. E tu, meu irmão, teve alguma experiência? Agora, antes? Compartilha com nós aí. Uma delas foi com o meu padrasto. Alguns aqui acho que sabem, não sei. Ele faleceu em 2018. Só que antes disso tudo, né? Pra ele era como se fosse assim uma perda de tempo a gente ir na igreja. Eu e meu irmão. Ele achava que era uma perda de tempo. Isso, ele achava que a gente não ia na igreja. Entendeu? Ele achava que vocês mentiu? É? Ele achava. E aí ele chegava a espiar na estrada pra saber que a gente ia. Eu não acreditava. Não acreditava que tu e teu irmão. Isso. E pra ele sempre dizia, o meu Deus é o meu braço. Aham. Ele sempre dizia isso. E não gostava que falasse igreja. Mas, como a gente sabe que a oração ela tem os seus efeitos, e Deus ele ouve as nossas orações. Depende daquilo que a gente vai pedir pra ele. E se está de agrado com o que realmente é pra ser, né? E eu comecei a orar pra Deus. Deus, que o Senhor salve o meu padrasto. Porque o meu padrasto ele bebia muito. Ele era muito gordo, digamos assim, que não era gordura, era inchaço. Sim. E ele bebia direto, de noite, de madrugada, de dia, ele já acordava. Como bebendo. água, bebia como água. Isso. E sempre bêbado. E teve um dia que ele foi trabalhar numa chácara lá nossa, que ele fez muita força. E estourou uma veia e ele não quis ir no hospital. E ele veio a óbito. Ele acabou vindo a óbito. Só que uma das coisas que me deixou alegre foi que eu sei que ele teve a salvação porque depois de muito tempo orando, por isso que a gente diz que a oração nunca é demais, pode levar 10 anos, 15, 20 anos. Orando por alguém, né? Isso. A gente orava por ele todos os dias, por ele e pela minha mãe. Ele acabou indo numa igreja. Ele foi numa igreja, numa congregação do Barro Vermelho até. E lá, a irmã que estava ministrando, né? Ela falou toda a vida dele. Sabe? Detalhe por detalhe que só ele Só ele sabe. Pegou lá. Pegou Lá dentro. E lá ele aceitou Jesus. Ele tinha o desejo de se batizar. Ele dizia para nós, meninos, eu quero ir na igreja e tocar violão com vocês. Porque ele era músico, ele tocava violão. E tocava muito bem. Mas ele não conseguiu. Ele não chegou. Não deu tempo. Não deu tempo. E uma das coisas que ajudou também a isso foi que ele ouviu um louvor de uma pessoa. Ele estava na TV, escutou aquele louvor e aquele louvor tocou lá no coração dele. E olha que era um coração duro. Duro de Pedra. verdade. E antes também disso, né? Ele foi comprar um pendrive, ele comprou um cartão de memória, na verdade, e colocou as músicas dele. Só que o meu tio foi copiar as músicas para ele e passou hinos. Passou hinos também e músicas misturadas. Ele parou com o carro na estrada. Ele não tinha costume de escutar hinos, né? Ele parou o carro na estrada e começou a chorar. Parou ali, chorou, secou as lágrimas e seguiu. Ali eu fui entender que Deus estava trabalhando na vida dele. Sim, tava agindo ali. Isso, e com isso deu mais força para orar ainda. Porque era um período bem difícil. Imagina, você é adolescente. E aí a pessoa olhar para você e dizer assim, com 18 anos você vai sair da igreja. E você sendo adolescente. Aí tu provar o contrário para uma pessoa mais velha que tu É pode difícil, né? É difícil. É difícil. Foi bem difícil, mas eu creio que ele teve a salvação. Nos últimos dias dele ele já não bebia mais, já não estava mais brigando que nem ele brigava. Estava uma pessoa bem tranquila, bem serena. Virou outra pessoa. Isso. Era outra pessoa já. Aí a gente foi ver que era Deus mudando a vida dele. Sim. Que bênção. Mas tu orava muito por ele. Orava. A Bíblia diz que a oração tem muito efeito, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a gente se coloca em oração, a gente vê vários testemunhos, né? De pessoas que
uma mãe que orava pelo filho, o filho nas drogas, o filho no tráfico, e depois o filho voltou para Cristo. O nosso irmão apresentador aqui do nosso podcast, irmão Bruno, não tava no tráfico, tá, irmão? Mas que a mãe dele orou muito por ele. E Deus enfiou ele na igreja, puxaram ele. Não tava no tráfico, não, mas estava no mundo. Mas a oração, ela pode muito mesmo. E eu queria fazer uma pergunta pros dois. Vocês já escutaram a voz de Deus? Já escutaram a voz de Deus? Se calaram, os dois estão na dúvida, já escutaram ou não? Bom, meu ponto de vista, assim, ainda não. E tu, meu irmão? Olha, escutar em si, não. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma coisa e eu peço para Deus me dar a direção, Ele faz de uma maneira que eu possa sentir qual é a direção, o que eu devo fazer. Sim. Não deixa de ser a voz de Deus. É Ele falando de alguma outra forma. Já assim, já? Então, sim. Sim. É que eu não me expressei bem. Eu falei em voz, aí ia achar que era só a voz mesmo, né? Mas como é que... Não sei se vocês podem contar alguma vez, assim, retratar alguma vez que vocês tiveram a certeza, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso, eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu sei que é Deus que tá mandando, eu sei que... eu tenho certeza disso. Vocês se lembram de alguma vez? Eu lembro. Pode compartilhar. Um culto ali na sede. Teve um dia que eu tava com 2 adolescentes, né? E a gente ia embora cedo, antes da ministração terminar. E isso era no culto das irmãs. As irmãs do coque, irmão, não tem. Aí pegou, já era. Pegou, não tem. Não tem nem como fugir, não adianta. Aí tá, antes de a gente ir pra igreja, a gente passou por uma rua ali e tinha um carro da polícia ali. Uhum. E a gente seguiu pra igreja normal. Aí quando a gente tava saindo pra ir embora, que eles estavam loucos pra ir embora, e eu tinha que levar eles pra casa, né? A irmã que tava ministrando falou bem assim pra mim: ei jovem, só que eu não entendi que era comigo. Ei jovem, não sai. E eu tava saindo, ela gritou a cor da minha calça, ela falou assim: ei jovem de calça vermelha. Eu comecei a morrer de vergonha, porque não tinha costume disso, eu nunca tinha passado por isso. Sim. E ela disse assim pra mim: não vai embora, porque Deus me mostrou que alguém vai colocar uma droga na tua roupa. Eu tava de jaqueta, uma jaqueta isso assim, que vai colocar um negócio na tua roupa ali e a polícia vai te pegar. Vai passar por uma barreira de polícia. E a gente, só nós três sabia que a polícia tava lá em cima. Aí naquele dia, tipo, eu senti uma energia, sabe? Que era sabia Deus, que era Deus cuidando de ti ali naquela hora. Isso, daí eu sentei no banco lá em cima. Não vou. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até Deus falar o contrário, até Deus mandar eu embora agora. Eu vou ficar, não vou sair daqui. Nunca mais. Mas ainda bem que tu escutou. Reza a lenda, né? Reza a lenda que ele tá sentado lá até eu esperando a irmã falar pra ele: pode ir embora agora. E tu, Samara, tem alguma experiência assim pra contar pra nós? Tenho. Lá na agência eu também trabalho com pessoas que têm bastante religião diferente da minha, né? Sim. E eu tenho uma colega de trabalho que ela não suporta a igreja, entendeu? Ela não consegue nem ouvir falar o nome da igreja, assim, porque ela já começa a debater. E eu sou uma pessoa que eu adoro debater, entendeu? Tipo, então eu tô sempre falando. E aí, uma vez a gente tava conversando, assim, eu e uma outra colega minha, e ela chegou, e a gente tava falando sobre a igreja. E aí ela chegou, assim, e a gente tava conversando, e ela pegou e se intrometeu no meio. A gente tava falando sobre os jovens, eu falei que eu tava, os adolescentes, falando que eu cantava e tudo mais, e que eu fazia parte, que a gente se reunia, se juntava e adorava a Deus, assim, do nosso jeitinho. E aí ela olhou pra mim e falou bem assim: tu não vai durar muito tempo na igreja, tu vai sair, porque adolescente é assim, adolescente vai um pouco e depois sai, porque isso não é do feitiço de vocês ficar dentro da igreja, entendeu? Uhum. E aí eu me segurando pra não falar coisas erradas, né? Eu peguei, respirei fundo e falei: meu Deus, o que eu falo agora? E aí eu tava com o coração apertado, porque eu queria responder, eu tava Mas com não sabia o que falar ali. Sim, eu tava com uma resposta pronta, assim, na ponta da língua já pra dar pra ela, só que não era aquilo que Deus queria que eu falasse, entendeu? Sim. E aí eu respirei fundo, e aí aquele coração apertado que eu tava, ele se acalmou,
e eu dei uma resposta de Deus pra ela, que Deus colocou no meu coração. A resposta saiu, é como se Deus estivesse falando com ela diretamente, entendeu? Sim. Ele pegou e mandou eu dar uma resposta pra ela, assim, que ela pegou e me pediu desculpas e falou que o lugar certo onde que eu tava era de Deus e que eu ia Sim. continuar lá. Então, tipo, eu dei uma resposta no qual Deus colocou Tu no meu sentiu, coração. sim. Eu Sentiu senti- que não era de ti, porque o que Não tu era ia de falar ia ser outra coisa. Era outra coisa. Sim. Deus, ele pegou e falou através de mim, do meu coração, pra ela, de uma forma que ela entendeu. E nunca mais ela pegou e falou sobre a igreja pra mim. Sim. A importância, né, da gente dar ouvido à voz de Deus, né? Imagina se tu não desse ouvido à voz de Deus. Ela, Imagina se tu não desse ouvido à voz de Deus. Imagina se tu olhasse, não, esse irmão nem sabe o que tá falando, eu vou. Aí quando vê, tava o Eliseu preso hoje. E tu, quando vê, não tivesse dado ouvido à voz de Deus, quando vê, teria colocado mais ira ainda dentro do coração dela, certo, com a tua resposta na altura da resposta dela, né? Da alfinetada dela, quando vê, tu alfinetaria no mesmo nível ali. Quem sabe, ela nunca enfiaria os pés dentro de uma igreja. Quem verdade. sabe com aquela resposta ali, talvez um dia ela já entrou ou vai entrar ainda. Ela já participou da assembleia Já e ela foi? saiu, então acredito que já. foi meio que... Sim, já sabe ali. E eu queria fazer outra pergunta pra vocês. Essa pergunta é uma pergunta que me incomodou por muito tempo, pra mim. E eu não sei se incomoda vocês. Mas a grande maioria das pessoas, tanto jovens quanto adultos ali, às vezes ainda tem dúvida dessa pergunta, que é relacionada ao chamado. Deus tem um chamado coletivo, né? Pra todos nós. Mas ele tem também um chamado especial pra cada um. Ele me escolheu pra alguma coisa, te escolheu pra alguma coisa, te escolheu pra alguma coisa. E esse chamado único ali, esse chamado especial de cada um de vocês sabem o que é? Você já tem ciência do que é? Tipo, eu tenho certeza que Deus me chamou pra fazer X coisa. Eu tenho certeza que Deus me chamou pra fazer tal coisa. Você já sabe o que é? Sim. O que é? Deus, ele me chamou pra louvar. Isso daí todo mundo me fala. Por mais que todo mundo fale pra mim assim, mas você também tem o dom de pregar. Eu Sim. sei que aquilo, eu acredito pra mim que aquilo não é o que Deus quer, entendeu? Que Deus te escolheu pra Ele louvar. me escolheu pra louvar. Porque várias pessoas já me deram, confirmaram isso, entendeu? Sim, Da boca de Deus assim mesmo. Eles já falaram pra mim, isso aqui é pra ti, entendeu? sim. Já falaram pra mim que eu ia cantar em vários lugares, que Deus ia me levar pra cantar em vários lugares, assim, porque esse era o meu chamado e era isso que Ele queria na minha vida. E que Ele ia cumprir isso na minha vida. Então Sim. eu acredito que o chamado de louvor é pra mim. Tu te lembra a primeira vez que tu escutou isso? Sim, Faz foi tempo? da minha tia, inclusive. Ah? É, da minha tia. Ela pegou e... Ela é bem sensível, assim, à voz de Deus, sabe? Sim. E ela é bem É a irmã do forte. Coque, né? Bem provável. Bem provável. Geralmente é É a sempre, irmã do Coque. E aí ela pegou e falou pra mim que desde o ventre da minha mãe, Uhum. Deus já tinha colocado que o meu chamado era o louvor e que Ele ia me levar pra cantar em vários lugares e que através da minha canção Sim. eu ia ganhar bastante almas. A gente às vezes acha que só... Eu já escutei algumas pessoas falar, né? Que chamado é só de missionário, é só de pregador. Mas o louvor, ele tem um poder. A gente teve, né, Bruno? Aqui uma gravação aqui com o nosso irmão... Como é o nome do nome? Esqueci. Paulo Matos. E ele relatou pra nós, não sei se vocês chegaram a ver lá o podcast, ele relatou pra nós, Deus também chamou ele pro louvor, é o chamado dele louvar. E só dele abrir a boca, né? E louvar, um paralítico, foi o paralítico que se levantou? Paralítico foi curado, imagina, irmão, só dele abrir a boca pra louvar. Então, o poder, né, a unção que Deus concede para essas pessoas que nem tu, por exemplo, que escolheu, o chamado da pessoa é louvar. Às vezes só de abrir a boca, as pessoas são libertas, curadas, né? E tu, meu irmão, sabe o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Assim, o meu chamado também é pro louvor. Pro louvor. E teve várias pessoas, assim, sabe, principalmente bem antes de me batizar, até depois, que chegavam em mim e falavam assim, vocês dois, no caso é meu irmão, né? Vocês dois vão louvar, né? Vocês dois vão gravar um CD. Vocês dois vão cantar por vários lugares. É assim que as pessoas falavam. Que Deus vai usar muito vocês. Uhum. E eu, na verdade, eu tive uma certeza porque o meu irmão e eu, a gente nasceu com um problema neurológico. A gente não conseguia falar direito, Sim. não conseguia se dar bem com as pessoas, não se enturmava, porque era crise direta, então não tinha uma vida normal, assim. Então a gente passava, era semanas e semanas em médicos. E
uma vez, que foi, eu já estava muito doente de verdade, a minha mãe ela não tinha mais forças, sabe? Ela não sabia mais o que fazia, porque a gente tomava tarja preta, remédio de louco, Sim. né? Isso aí quando... Quando a gente era doente. Mas isso lá em 2000 que? Tu tinha o quê? Isso Quantos quando anos a tu gente tinha? ainda era criança Quando ainda. era criança, Isso pequenininho? só pra vocês entenderem. Aham. Ela pegou e ligou pra minha tia. E a minha tia disse assim, você traz, a gente pode até orar, mas você tem que trazer eles aqui. Na igreja, né? Sim. E a gente foi. E isso a gente não tinha nem nada. Na verdade, a gente nem tinha deixado outra religião ainda. A gente demorou muito tempo depois. Tu já tinha ido numa igreja ou nunca tinha ido numa igreja? Eu só ia naquela, mas eu não entendi o que era igreja. Eu era Não uma tinha criança, noção. Isso, eu só tinha a noção de ficar querendo correr pra lá e pra cá. Normal. Isso. E aí a gente foi curado. Demorou um tempo e a gente foi curado. Mas o meu irmão, ele deu um CD pra nós, o meu irmão mais velho. E o meu irmão, Elias, daí eu via aquele CD direto. Sabe, ele escutava aquele CD e tal, e parece que era o único CD que tinha ali, né? E queria cantar um hino daquele CD. E até a gente pegou e saiu na igreja pra cantar, e isso a gente foi chamado pra cantar na igreja, ainda eu nunca tinha cantado numa igreja. Eu peguei o microfone, fiquei assim com o microfone no meio e virei a cara pro lado. Tipo, olhando assim pra ele pra não ter que olhar pros irmãos. Vergonha, Isso, né? não. Vergonha pega. Sim, não, ainda, a gente cantou, ainda, falar a verdade, todo errado. Eu não sabia a letra, né? Mas eu fui entender depois que realmente era o nosso chamado ali. E aí teve um dia que quando eu entendi que a gente foi cantar na igreja, a igreja parecia ser um culto bem pesado, bem frio. E quando a gente foi cantar, deu pra sentir a glória de Deus descer, sabe? Eu não tinha costume de ouvir os irmãos glorificar a Deus. E naquele momento eu comecei a ver. E eu pensei assim comigo, Deus, se realmente é isso que o Senhor quer, é o que eu vou fazer. Aí eu tomei a decisão de me batizar. Eu não era batizado ainda. Foi aí que tu tomou a decisão daí? Isso. Aí que tu tinha teus 15 anos, é isso? Isso, que naquela época podia, né? Podia. Sim, já. E aí eu comecei a entender, não, é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. E eu vou buscar melhorar para isso. E como vocês sabem, eu tenho um problema de dicção de voz. E isso também é uma sequela da doença que a gente teve, né? Sim. Então, é por isso que eu falo um pouco baixo, sabe? Sim. Mas tu, desde o tempo que eu te conhecia, o quê? Faz 3 anos atrás? Mais ou menos isso, né? Tem que ver no começo. Melhorou muito. Tirar do lado, irmão. Melhorou muito. Melhorou muito. Tu falava muito mais baixo antes. Mas muito mais baixo mesmo. Hoje tu fala normal já, tu já fala alto. Canta alto, porque antes tu cantava mais baixo. Não dava pra ouvir. Não dá pra ouvir. Mas é bênção. Tá, então vocês... Olha, eu queria que tu tem 18, né? Eu fui descobrir meu propósito agora. Sou mais novo que tu, né? Mas tu já sabe teu propósito há muito mais tempo que eu. Imagina. Tipo, por muito tempo eu procurei, por muito tempo eu busquei, porque eu não sabia, eu não entendia. E tem muito adulto hoje, pessoas de 40, 50 anos ali, que às vezes não sabem o que Deus escolheu pra fazer. Tem gente que acha que Deus escolheu só pra ficar sentado no banco da igreja. Deus não escolheu ninguém pra ser assim. Deus escolheu pra fazer alguma coisa específica, cada um de nós. Talvez a gente aos olhos, né? Aquele irmão não faz nada dentro da igreja, mas é um intercessor, é uma intercessora, está, né, alguém que Deus levantou, que é um pilar da igreja. É que nem o irmão pregou, o nosso pastor ali pregou a respeito daqueles que ficam embaixo do barco remando lá que ninguém vê, mas se não é por eles o barco não sai do lugar, né? Então, nós sabermos o nosso propósito, o nosso chamado de vida é muito importante. Isso dá mais clareza, né? Porque vocês não vão ficar rodeando em círculos. Sabe, vocês dois sabem que o chamado de vocês é louvar, então vão se empenhar pro louvor, de fato, né? Sim. E eu queria fazer outra pergunta para vocês. Agora em questão de conhecimento da palavra. Como é que vocês acham que é o conhecimento de vocês na palavra? Da Bíblia mesmo, assim. Como é que vocês acham que é o conhecimento de vocês? Né? Tu faz tempo, já que já é cristão, mais de 10 anos ali, tu nasceu num lar cristão. Como é que vocês se definem? Se hoje tivesse que parar para pregar para alguém, não digo na igreja, pregar para alguém é exercer o id mesmo de Deus, que Jesus, né, colocou para nós, de nós ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, de ir na rua pregar, de falar para alguém no Uber, no ônibus, na lotação, onde for que estiverem. Como é que vocês acham que, se essa pessoa começar a questionar vocês a respeito de alguns pontos bíblicos, como é que vocês acham que se sairiam pelo conhecimento que vocês têm? Bom, assim, por eu ter nascido num lar cristão, eu sempre tive o ensinamento da palavra, né? Sempre, desde pequena, sempre me instruíram e sempre me guiaram
naquilo que a palavra dizia que era o certo, naquilo que a palavra dizia que era o errado. Mesmo não entendendo, ainda desde pequena, sempre me instruíram na palavra certa, assim. Mas, assim como oração, eu acredito que a leitura da palavra também Tem que ser é um ponto que um tem pouquinho que... mais. Mas, assim, se fosse pra falar com alguma pessoa em questão, assim, da Bíblia, pra conversar e falar um pouco sobre Jesus, como que foi a história, pra pessoa poder entender, assim, eu acho que eu conseguiria. O básico. O básico, O assim, básico. a O gente- básico bem feito conseguiria. Sim, mas tudo assim na direção de Deus, né? Sim. Falando aquilo que tá realmente na palavra, não dando assim palavras Opiniões, por falar. sim. Isso. Mas acho que sim, Que conseguiria. conseguiria. E tu, meu irmão? Olha, no meu caso, eu não nasci em berço cristão. Sim. E como eu comecei na igreja, né, já era um sistema ainda meio antigo, né? Então, eu não tinha, tipo, um estudo que a gente tem hoje. Tipo, a gente tem os cursos. A facilidade do estudo, né? Tu disse. Isso. Aham. Tinha coisa que eu Do não acesso. entendia. E eu perguntava e ninguém sabia explicar. Também não entendi. Isso, eu só deixava ali, é assim e pronto. Uhum. E acabou. Não tinha muito o que fazer. Mas, agora, com hoje, no caso, com os cursos e tal, que deu pra aprender muita coisa que eu não sabia. Tinha palavras ali que eu lia, tipo, Difíceis, né? Eucana, por exemplo. Pra mim, esse personagem bíblico, pra mim era uma mulher. Depois Sim. eu fiquei sabendo que não. Que é o Gana. Era verdade. E aí eu fui entender isso, que não, tem coisas que a gente não sabe. Sim. Mas, por exemplo, assim, se a pessoa vier me perguntar da história de Jesus, alguma coisa assim, é que nem a Samara mesmo disse, Uhum. algumas coisas eu vou saber falar. Talvez nem tudo, tem coisas assim que a gente acaba até esquecendo de falar. Mas Sim. alguma coisa a gente acaba falando. Sim. Por exemplo, quando a gente vai preparar uma ministração, vamos supor assim, que você está num local e a pessoa começa a te fazer perguntas. Ela começa ali a te perguntar sobre uma história de um personagem bíblico, por exemplo, de Esther. Aí tu vai entender, tu vai lembrar, Esther na Bíblia, isso está em hebraico, é Hadassah, né? E se for perguntar hoje para as pessoas mais novas, elas não vão saber isso. Sim. Vai perguntar, não vão saber. Esses dias eu fui fazer uma pergunta, a pessoa não sabia o que Jesus veio para os seus, né? A Bíblia mesmo diz, Jesus veio para os seus, E mas os seus não receberam. Os seus que a Bíblia fala é o povo judeu. Sim. Mas há um plano de salvação que é para toda a humanidade. Isso aí a gente começa a entender, quando a gente começa a buscar, quando a gente a ler a palavra, a buscar, ler... Começa a abrir o entendimento, né? Isso. Tipo, na verdade, eu leio muito pouco a Bíblia. Falar bem a verdade para vocês, é verdade mesmo, porque a gente pode até dizer que lê toda a Bíblia, mas ainda Sim. assim se torna pouco. Sim. Porque tem coisas que passa e só você lendo, relendo de novo, você vai ver que tinha alguma coisa. E às vezes lê 50 vezes o mesmo versículo e toda vez que lê, às vezes... Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não vi isso antes? É bem assim que funciona. É incrível, né? Deus fala com nós, assim, na leitura ali, várias coisas diferentes na mesma passagem. Né? Em cada ponto, vírgula, cada acento, cada letra ali muda muito, dependendo do que Deus quer falar com a gente, né? Mas tu lê pouco. Tu disse que tu acha que lê pouco. Ah, eu também E tu leio também pouco. lê Eu pouco. não sei se minha mãe lembra de uma vez que eu fiz assim. Não sei se tu lembra, mãe. De uma vez que eu consegui ler a Bíblia em 3 meses. Ela inteira, de cabo a cabo. Inteira. De Gênesis até Apocalipse. Apocalipse. Em 3 meses. Assim, ó, sem parar. Cada dia lendo alguns capítulos. Assim. Aham. Porque na minha Bíblia antiga que eu tinha antes, ela tinha um cronograma de quantos capítulos tu lia num dia. E no outro daí tu seguia certinho. E eu consegui ler a Bíblia em 3 meses. Em 3 meses ela inteira. Então naquela época eu lia bastante, tipo, quase todo dia, entendeu? Todo dia mesmo eu lia um versículo e um capítulo. Mas agora tá um pouco parado, mas eu queria voltar a ler de novo. A ler mais. Sim. A leitura bíblica ela é muito importante, né? Eu também, eu leio sempre, todo dia eu leio um pouquinho de manhã, não é muito. Não leio 1 livro, 3 livros, 5 livros. Eu não li a Bíblia inteira ainda, eu tô nessa luta ainda de ler ela inteira, de capa a capa. Mas é que eu não consigo ler rápido, eu vou lendo bem devagarinho, eu estudo, eu leio um capítulo, eu estudo aquele capítulo. Mas por que eu perguntei pra vocês da leitura? Porque dessa pergunta que eu fiz antes ali, tipo, se for pra pregar pra alguém, o Espírito Santo, ele nos revela, né? Ele traz em lembrança aquilo que a gente já leu. Só que às vezes a gente quer ser usado
por Deus na palavra, às vezes para dar uma palavra para alguém, mas nem sequer deu o trabalho de ler. Como é que o Espírito Santo vai trazer em lembrança aquilo que a gente nunca nem viu, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre lendo, a gente estar sempre buscando ali. Eu não tenho dúvida que Deus já usa, né? Vocês grandiosamente, que vai usar muito mais ainda. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. O que vocês, nas palavras de vocês, como é que vocês definiriam a palavra santificação? Nas palavras de vocês, assim, no conhecimento que vocês têm, como é que vocês definiriam a palavra santificação? Para vocês, na vida de vocês, colocando na prática mesmo. É fácil, irmão? Ela é a base. É a base. Porque se a gente não se santificar, não tem salvação. Não tem salvação. E como é que tu aplica ela na tua vida hoje? Como é que tu faz pra... Porque é difícil. Eu creio que é uma das coisas mais difíceis da vida cristã é se manter na santificação. É se santificar todo dia. É difícil. A santificação, ela exige uma renúncia. Muita renúncia. Muita. Muito. Todos os dias. Todos os dias, Do pecado, tipo, pecado em pensamento, em todos os tudo, tipos né? de Todas, pecado, da nossa vontade, né? Praticamente. cabe a gente renunciar. Sim. Mas como é que tu coloca ela no teu dia, assim? Como é que tu trata isso? Tem algum jeito que tu coloca pra ficar mais fácil pra ti, tipo, não se esquecer? Como é que tu coloca ela em prática, de fato, no teu dia a dia? Ou, às vezes, se esquece. Eu, às vezes, me esqueço. De pensar. Às vezes eu me lembro, eu falei, tem que ficar sempre em santificação. Às vezes eu me esqueço. Como é que tu coloca isso no teu cotidiano, assim, no teu dia a dia? Eu também me esqueço. É difícil, né? É É difícil. Então, o que eu faço? Tipo, no meu caso, se eu vou orar pra Deus, e eu peço pra Deus ele me guiar meu dia. O que eu peço pra Deus primeiro, né, antes de tudo? Primeiro eu agradeço por tudo que Ele faz por nós, né? E também eu peço assim pra Deus, que o Senhor me dê a paciência, que o Senhor me dê o discernimento, porque se eu não pedir isso, eu sei que eu vou pecar. Sim, eu vou a acabar paciência. errando. A paciência. Sim, que é o fundamental também. Na paciência. Porque sem a paciência, meu irmão, pisaram no nosso pé, já era, acabou a santificação na hora. Não é assim, uma vez a gente conversou sobre isso, né? Sei da paciência que tu disse que tu era muito estourado e que Deus tá tratando, né? Não, agora bastante. Tá bem. Tu tá bem paciente agora, irmão. E tu, Samara, como é que tu lida assim com a santificação? Com a tua santificação, né? Eu acredito que pra ter santificação tem que ter bastante oração. Sim. Sem oração tu não tem santificação. E sem santificação tu não tem renúncia. Entendeu? Sim. Então, sempre quando tu vai se santificar, assim, no meu caso, sempre em oração. Senhor, me dê, igual Eliseu, me dê paciência. Paciência é crucial. Paciência é tudo, algo que todo cristão tem que ter. Se não tiver paciência, já era, já. Tem que pedir. Se eu... Mas paciência é uma coisa que, no meu caso, eu não pediria pra Deus de novo. Porque eu sei que ele já te... que ele já me concedeu paciência, mas eu não consegui ter paciência, entendeu? Eu não consigo. Porque, não, é sério, uma vez eu pedi paciência pra ele uma vez no trabalho. Assim, no trabalho, como tu trabalha com o público, tu se estressa fácil por qualquer coisa, entendeu? E eu pedi uma vez, eu acordei bem, super bem, eu tinha feito uma oração, eu falei, Deus, hoje vai ser um dia ótimo, entendeu? Porque tu vai estar comigo e vai dar tudo certo. E eu cheguei no trabalho e aí, antes de trabalhar, eu falei, Senhor, hoje eu quero que o Senhor me dê paciência. Mas paciência de uma forma como o Senhor nunca me deu, entendeu? Que eu sei que eu tenho um pouco de paciência, mas não de uma forma com que, assim, Deus me deu uma vez. E aí eu pedi pro Senhor, eu quero ter paciência, entendeu? Hoje eu quero paciência porque eu quero ter um dia tranquilo, com discernimento. E fiz a minha oração, fui trabalhar. Deus me testou o dia todo. Ele me testou o dia todo. Botou o pé na rua, já tava ali o teste. Ele me testou o dia todo. E, assim, não foi uma experiência boa. Eu falei, Deus, obrigado pela paciência e pela misericórdia e a graça que tu me deu, mas eu não pediria paciência de novo. O teste é certo, né? O teste ele sempre vem. É certo, mas a santificação, assim, tu tem que se renunciar todos os dias, entendeu? Tu tem que estar em espírito de oração pra tu conseguir fazer o teu dia certo, na vontade de Deus,
pra tu não errar, entendeu? Porque se tu não orar assim, não tem santificação e tu não consegue renunciar e fazer aquilo que Deus quer. Então eu acredito que tem que ter oração. Tem que ter muita oração. A oração é um ponto-chave. E o que tu acha do que é mais difícil? Tu tendo 18 anos hoje, assim, e do teu ciclo de amizade, de pessoas que tu conhece mais ou menos na mesma faixa etária de idade. O que tu acha mais difícil de se manter na vida cristã, né? De fato, de estar seguindo Jesus ali. E o que tu acha que impede muito das pessoas, delas mesmas, tomarem a atitude, nessa mesma faixa etária de idade tua, de vir de fato para Cristo, de aceitar Cristo? Eu acredito que na parte da comunicação, entendeu? Porque tem muita gente que tu chega assim, até mesmo quando a pessoa tá passando por uma dificuldade ou por um problema, e aí tu chega com uma palavra de consolo, muitas vezes as pessoas não querem, elas pegam e falam, ai, isso não é pra mim, que não sei o que, ela vem tu com essa religião de novo, que eu já ouvi bastante, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas não estão, assim, querendo dar muito ouvido pra o que as outras pessoas pensam, entendeu? Elas não aceitam hoje em dia. Tu acha que eles estão sendo mais, tipo, acho que uma palavra boa pra definir egoísta, tipo assim, Sim. seria isso? Eu não me importo que tu se importe comigo, é eu e acabou, seria Eu mais não ou me menos importo isso. com a tua opinião, eu não importo Sim, com a tua religião. seria mais ou isso. menos isso. Isso. Porque hoje em dia as pessoas, elas só ligam para aquilo que elas seguem, aquilo que elas acreditam, entendeu? Então, tipo, se tu chegar numa pessoa e tu falar, Jesus te ama, e começar a pregar para aquela pessoa, ela não vai dar muita importância para aquilo que tu fala. E então eu acredito que tu, pra se manter firme assim, tu tem que saber que aquilo que tu segue e aquilo que tu acredita É a verdade de fato. entendeu? E que aquilo que as pessoas pegam e falam pra ti, mesmo tentando te desvirtuar, te fazer mudar de opinião, assim, tu tem que ter a consciência que não é aquilo que tu acredita, entendeu? Então eu acredito que, assim, as pessoas, elas deveriam ter mais ouvidos e ter mais empatia, assim, pra conversar contigo em questão de qualquer assunto. Sim. Tu acha que as pessoas, elas já estão ficando mais duras de coração? Seria mais ou menos essa a definição, eu acho, né? Sim. E tu, meu irmão, o que tu acha? O que tu acha que é mais difícil hoje? De tu te manter nos caminhos do Senhor? Olha, isso na verdade já acontece porque desde muito tempo, na verdade. As pessoas olham pra ti e dizem assim, tu deixou de aproveitar a tua vida, tu deixou de fazer tal coisa, tu deixou de ir à festa, não sei o que lá e tal. Tá preso. Você Tá vivendo preso. Isso. Tu é louco, não sei o quê. Fanático. Mas eu penso assim, e às vezes a gente pensa em dar umas respostas para as pessoas, mas acaba evitando. Aí se lembra da paciência. Sim. Mas eu penso assim, por que se eu vou lá fazer todas as coisas que as pessoas fazem ali e tal, que muitas até se matam, pra falar a verdade, né? Vamos pra festa, essas coisas assim, e a minha família, na verdade, é tudo assim, bem dizer assim, pessoas que gostam realmente de festas, essas coisas assim, sabe, de beber e tal, tá sempre envolvido em brigas, essas coisas assim, barraco, essas coisas. Pois é. Barraco. É verdade. Mas eu tomei uma decisão. Eu resolvi, não, eu não vou fazer isso. Sabe? Não é isso que Deus quer. Deus não tem isso para os seus. Sabe? Deus ele não quer isso para nós. Sabe? Essa vida, assim, ela é passageira, como todo mundo fala. Realmente é passageira. Só que eu posso fazer todas essas coisas que eles fazem ali. Mas os meus problemas eu não vou esquecer. Ali no momento, vai passar? Vai. Aquilo ali é só um momentâneo. Sim. Né? Que passa numa fração de segundo, né? Sim, passa depois que tu fez tudo aquilo ali, no outro dia tu vai acordar com ressaca, com dor de cabeça, ainda tem que trabalhar, ainda tu vai lembrar de todos os problemas que ainda vai... E pior ainda, né? É pior. Mas isso aí quer dizer então que pra mim evitar isso tem pra igreja? Não é assim. Não é isso. Isso é uma renúncia. Você aceita Jesus, você conhece realmente, você prova do amor de Deus e você aceita Ele, mas você começa a entender que o Espírito Santo está te convencendo que você não precisa mais daquilo. Sim. Que não é necessário, né? Isso não é necessário. Muita gente acaba caindo, é verdade. E pessoas que caem, porque realmente elas não nasceram de novo. Sim. Tipo, elas aceitaram Jesus, mas é só isso, aceitei a Ele e eu vou continuar na minha vida de sempre. E isso é uma das coisas que nos tenta muito, por quê? Porque as pessoas vão dizer pra ti, tu não aproveitou nada, tu tá aí até hoje, é a mesma coisa sempre, é culto todos os dias e tal, é isso,
entende? Tipo, para as pessoas é isso, mas para nós não. Para nós a gente sabe que a Bíblia mesmo ela nos instrui que mais vale um dia em teus atos do que 1000 em outro lugar. Então imagina, se realmente a gente está na presença de Deus, a gente tirou um dia para adorar a Deus, ele é comparado a 1000 anos. Por que tu vai trocar tudo isso por uma coisa ali que é passageira? Sim. E que pode te prejudicar ainda, né? Isso. Vai te afastar da presença de Deus, algo que pode te gerar mais frustração, pode te gerar mais um monte de coisa. Isso. E tudo isso na verdade gera uma busca ainda maior ainda, Sim. que é de se manter firme. De se manter. E a gente que trabalha com pessoas assim todos os dias, que são pessoas de várias religiões no caso, é complicado. Sim. Eu no meu caso, eu trabalhava com pessoas ali que eram só da outra religião. E para mim conseguir vencer isso, para mim eu ter que chegar, a cozinha do condomínio de trabalho é menor que essa sala. Sim. É menor, para 5, 6 pessoas sentarem ali Sim. dentro. Para mim fugir delas, eu não consegui fugir da aparência do mal, não delas na verdade. Sim. Eu conversava com elas, trato elas super bem, porque a gente tem que ser realmente simpático, a gente tem que ter Sim. empatia pelas pessoas. Tem que refletir a luz de Cristo, né? Isso. Não adianta a gente Começava querer a falar ser essas fechadão. coisas. Sim, começava a falar essas coisas e eu simplesmente me retirava. Sim. Um certo dia, uma pessoa chegou lá com um vaso, só para vocês terem ideia, um vaso de barro, mas umas coisas mortas em cima daquele vaso ali. E a gente começou a ter uma desconfiança com aquilo, por quê? Porque a discórdia foi semeada naquele meio, sabe? Mas para você realmente ter certeza do que era, eu até hoje eu não sei, mas eu sei que aquele vaso lá, depois que eu consegui convencer a trocarem aquele vaso, a tirar aquele vaso, as coisas mudaram. Eu, na verdade, peguei aquele vaso, um saco preto, joguei no lixo, quebrei o vaso. Simplesmente terminou, mas eu orei, eu repreendi o que estava ali. Sim. Aí eu vou entender que as pessoas, elas usam das coisas para te enganar, para te levar para um outro local, uma outra decisão, Sim. para levar o teu entendimento que tu não precisa do quê? De Deus, por exemplo. As pessoas, elas têm esse pensamento, não precisa de Deus. Como que a gente não precisa? Será que realmente a gente não precisa de Deus? Se vocês forem parar para pensar, hoje vocês estão aqui porque Deus ele colocou que era para vocês estar aqui. Deus ele escreveu esse dia. Deus ele tem um plano traçado para cada um de nós, inclusive para quem está ouvindo. Sim. Deus ele não faz as coisas de qualquer maneira. E a mesma coisa é nós. Será que vale a gente trocar a vida com Deus por uma vida momentânea? Não vale a pena. Depois que a gente partir, depois que a gente for, acabou aqui, mas dependendo do lugar pra gente ir, vai, não acabou. Sim. E depois, né? Depois. Ou depois. Depois ninguém sabe. As pessoas dizem, eu vou pro céu porque eu sou bonzinho. Sim. A Bíblia mesmo diz que o tempo da graça, a gente está no tempo da graça. Quando Jesus morre, ele salva as pessoas, né? É pela humanidade inteira praticamente ali. Só que uma parte da graça é para aquelas pessoas que realmente são ruins. O ser humano, ele é ruim. Você aceitou Jesus, você se tornou uma pessoa diferente, mas aquela pessoa que não aceitou, ela ainda é de uma parte da graça, que é a que faz ela fazer coisas boas no mundo hoje. Sim. A parte da bondade ali, né? Isso, mas nem todo mundo vai ser salvo. Sim. Não adianta ser bom. Não adianta praticar a caridade, mas não seguir a Cristo. Isso, aí a pessoa vai dizer que não precisa de Deus. Sim. A gente precisa de Deus todos os dias. Quem é a gente, né? É verdade. Quem é a gente sem Cristo? Quem é a gente sem Deus? Né? E foi muito bom tu falar disso, que já nos encerrando, já embicando pro final. Uma pergunta pros dois. O que vocês acham? A gente tá no tempo mesmo do fim? Não tá? Vai demorar ainda mais um pouco? O que vocês têm na mente de vocês? No particular de vocês, como é que vocês acham? O que vocês acham a respeito desse assunto? Se a gente tá vivendo a última geração, se a gente vai ser a última geração, se a gente não vai ser a última geração, se ainda se Jesus vai vir mais lá na frente, ou se vai vir agora, hoje, amanhã. O que vocês acham? Como é que vocês vivem isso? Eu acredito que a gente tá no fim dos tempos. É. Tendo em vista, assim, tudo que tá acontecendo no mundo hoje em dia, todas as guerras que tá acontecendo, todas as catástrofes naturais que estão acontecendo, assim, sem explicações. As pessoas não conseguem explicar as coisas que acontecem no mundo, não tem explicação, entendeu? As coisas simplesmente estão acontecendo do nada, assim. Então eu acredito que sim, que a gente tá vivendo nos últimos tempos. Que já tá na reta final, que talvez nós sejamos a geração. As últimas gerações. A última geração. E tu, meu irmão?
que Eu tu acha a também respeito disso? acredito. Eu acredito que a gente está na última geração. É? Que a gente já está no fim. Tudo que está acontecendo hoje é tudo que está lá na Escrito Bíblia, no no Apocalipse. Apocalipse. Tudo cumprimento bíblico. E o que vocês acham que a gente tem que fazer nesse último tempo? A gente Buscar como mais. cristão. Buscar Buscar mais? mais na oração, principalmente. Porque sem oração, muitos vão acabar se desvirtuando. Tem muita gente se desvirtuando Sim. hoje em dia, por conta de tudo que tá acontecendo, né? E eu acredito que a oração, assim, a união da igreja, né? A união da igreja em oração, A assim, união. buscando não só pela gente, mas pelos outros também, eu acredito. Porque os outros podem estar vivendo a vida deles, mas eles não sabem o que estão acontecendo. Então, cabe a nós orar por eles e fazer com que eles acreditem e tenham o conhecimento de que a gente está nos últimos tempos e o que a gente deve fazer agora é se unir e orar bastante. Sim. Cabe a nós, né, refletir a imagem de Jesus, na verdade, né? Sim. Cabe a nós ser a luz do mundo. E tu mesmo, o que tu acha? O que a gente deve fazer nesse último também tempo? orar mais, buscar, jejuar, pregar mais para as pessoas também, porque vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir mais andar na rua. O cristão ele vai ser perseguido, isso é o fato, é o que está na Bíblia também, né? E uma das maneiras que vai nos restar vai ser a rede social, que é o que já resta, né, na verdade. É uma das armas hoje, é uma arma poderosa, a rede social. A gente ministrar para as pessoas, levar a palavra para as pessoas. Sim. E falando em perseguição, tu tocou num ponto, esse ponto eu gosto. Falando em perseguição, o que tu acha que vai acontecer? Eu digo com a gente aqui no Brasil, com os cristãos aqui do Brasil. A gente já vê em alguns países, né? Se eu não me engano, China, Coreia, alguns países, né? A África, alguns países da África também, que já sofrem perseguições, os cristãos já sofrem perseguições de serem presos, de sofrer espancamento. Não só perseguição psicológica, porque hoje aqui no Brasil, querendo ou não, a gente já começou, né, a ser atacado, não fisicamente ainda, não correndo o risco de ser preso ainda, mas já de cancelamentos, né, na internet ali, de perseguições psicológicas, de não estarem de acordo com o que a palavra de Deus ela dita e por esse motivo atacarem com palavras, com xingamentos a gente que é cristão, né, não aceitando aquilo e em vez de só respeitar, acabam atacando. Mas o que vocês acham? Como é que vai ser? E o que a gente tem que fazer para passar pela perseguição? Porque eu creio que vai vir ainda uma perseguição aqui no Brasil, aqui no nosso país, de realmente a gente ser posto à prova mesmo, assim como Jesus descreveu na Bíblia lá, de a gente ser posto ali à morte, a ficar preso por conta do amor da palavra de Cristo. O que vocês acham a respeito disso, da perseguição aqui no Brasil? Olha, no meu ponto de vista, isso não generalizando, né? Se a gente for basear pela Bíblia mesmo, que as pessoas sofreram, porque muitos homens sofreram na Bíblia, Sim. o nosso país passou uma vergonha, Sim. sabe? Porque lá na Bíblia mesmo, lá naquele tempo, eles não tinham o Espírito Santo. E hoje nós temos, sabe? Para nós vai ser muito mais vergonhoso ainda, sabe? E muito mais complicado, porque eles sofreram sem ter o Espírito Santo, sem ter o Consolador, mas mesmo assim eles não negaram a Deus. E a gente hoje as pessoas, se forem parar para pensar, principalmente a gente hoje no meio cristão, né? Uma das lutas que vem, a gente simplesmente desanima. Naquela época não tinha isso. Não tinha o Espírito Santo. E hoje tem. Nós temos o Consolador. Eu acredito que sim, que para nós vai ser bem, bem vergonhoso, sabe? Se você for ver, que nem na Coreia do Norte, os cristãos eles são mortos ali mesmo, são mortos, eles têm que fugir, têm que se esconder, eles são mortos ali mesmo. Inclusive, tem uma pessoa que é amiga do meu irmão, né? Ela saiu de lá por causa disso, da perseguição contra os cristãos. E fora outras coisas que ela contou. Ela disse que o Brasil vai passar vergonha, principalmente o nosso exército. Sim. E isso é uma vergonha. E então eu acredito que sim, que a gente não está preparado ainda para isso. Sim, vergonha tu diz, defina um pouquinho mais o que é que tu acha de passar vergonha. Quem tu acha que vai passar vergonha? O país, os cristãos? Como Os assim, cristãos. redefine? Mas por conta do quê?
tu acha? Porque a gente prega a Bíblia, a gente prega que Jesus salva, a gente prega que Jesus vai vir, que vai buscar uma igreja. Mas nem todo mundo que prega, nem todo mundo que realmente é cristão está preparado para isso. Sim. Vai chegar no dia que a pessoa vai querer te matar, por exemplo, assim, e muitos vão querer negar Jesus. Aí a pessoa vai perguntar, mas e aquele Jesus que tu pregava? Tu não falava do amor de Deus? Tu não falava que quer ser salvo? Sim. Então... Tá. E aí, agora eu te pergunto, pra ti, o que que tu acha? Tu, pra tua pessoa, tu passando pela perseguição, como é que tu acha que tu seria? Agora, hoje, se hoje batesse o exército aqui dentro e falasse, ó, todo mundo nega e vocês são cristãos, sim, nega todo mundo a Cristo aí eu morro. Eu preferia morrer por Jesus. É? Tu acha que a tua reação seria essa? Sim. Né? Tu ia seguir firme, assim como Estevão foi até o final. Sim. E tu, Samara? Eu também. É? E o que que tu acha a respeito do Brasil em si mesmo? Tu acha que é capaz disso acontecer aqui? Tu acha que não é capaz? Tu acha que a igreja, como é que ela se manteria? Bom, assim como ele falou, eu acho que também o Brasil passaria vergonha, porque ninguém tá preparado pra isso. Se eu te perguntar hoje, tu tá preparado pra vinda de Jesus? O Sim. que tu me dizeria? Se eu Se eu te perguntasse hoje, tu tá preparado? Se Jesus voltasse hoje, tu tá voltasse preparado? agora. Graças a Deus, eu acho que tô. Eu creio que tô. Tem muita, É difícil, mas eu creio que tô. tem muita gente que não tá Que não preparada tá. pra isso. Que se assusta Isso, quando principalmente na escuta igreja. isso. É. Não, mas é dentro da igreja, né? Porque quem Principalmente tá, na igreja. quem tá fora, na verdade, nem se preocupa com isso, né? Quem Sim. tá fora não faz nem ideia, não tá nem aí. Não tá dando bola nenhuma. Pra quem tá fora, não tá dando bola nenhuma. Às vezes até sabe, às vezes conhece, mas não dá bola nenhuma. Essa palavra, na verdade, é pra gente que tá dentro da igreja, né? Porque não adianta só estar dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Ele não tá preparado pra vinda de Cristo, não tá fazendo algo errado. Sim. Né? Eu preguei esses dias ali a respeito disso na igreja e realmente eu vi o pavor nos olhos dos irmãos. Preguei na nossa sede ali a respeito disso e eu fiz essa pergunta: se Jesus vier agora, quantos de nós vão subir? Tá preparado para falar Maranata, a hora vem seu Jesus agora, abrir a boca e falar e subir? Entendeu? Ninguém falou nada, porque a gente fica com medo, porque a gente sabe que lá no fundo tem coisas a serem consertadas na nossa vida, né? Sim. Sabe que às vezes a gente vive uma vida toda errada. Às vezes a gente vive uma vida dupla, tá dentro da igreja é cristão, mas fora da igreja não é cristão. E isso pega muito, pega muito. Por que eu teclei no ponto da perseguição? Porque Deus, eu tenho certeza que foi Deus, que me deu uma sequência de sonhos que nós vamos participar de perseguições aqui. Eu via nós aqui, sabe? E eu creio que isso vai ser real. E não vai ser fácil. Daí, para quem tá ouvindo e é cristão, e quem não é cristão que está ouvindo também, né? Eu creio que a gente vai passar uns bons perrengues aqui, né? Aqui no nosso próprio país mesmo. Porque se a gente for olhar o mundo todo, né? Todo mundo aqui, nós todos somos jovens e todo mundo tá na internet 24 horas no dia aqui. Se a gente falar que não é mentira, a gente sabe que se passa no mundo inteiro através do celular. E a gente vê que os valores todos estão invertidos, né? Tipo, aquilo que há 10 anos atrás era errado, nossa, hoje é certo. E aquilo que era certo hoje está se tornando errado. É que nem vocês falaram ali, por exemplo, que tu disse que as tuas colegas lá de trabalho lá ficavam, né? Eu não quero nem saber disso aí, ela vem tudo de novo. Isso é a verdade. Falar de Deus é a própria verdade, Jesus é a própria verdade. Só que o mundo não quer escutar a verdade, mas prefere escutar a mentira. Né? O mundo prefere escutar mentira, prefere achar que é normal matar, roubar, prefere achar que isso tudo é normal do que de fato seguir a Cristo. Então Daniel, creio assim, que pela inversão de valores que a gente está tendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Isso é no mundo inteiro. Eu creio que por essa inversão de valores a gente vai acabar sim sendo perseguido, porque uma grande maioria, não só do governo, mas da população em si, né? Da população em si, ela vai olhar pra gente, a gente vai defender, porque assim como nós três aqui falamos, a gente não vai negar o nome de Cristo. A gente sabe que se a gente negar o nome de Cristo aqui na terra, ele vai nos legar perante o Pai lá no céu. Então por que a gente vai negar? Eu prefiro morrer, então, aqui na terra e entrar no céu, do que negar ele aqui e acabar indo pro inferno. E a gente não vai se calar. Assim como tu falou, eu não consigo ficar quieto, eu preciso debater. Imagina só, um grupo vindo em ti, e só tu sozinho, um grupo vindo em ti, e começando a falar, não, mas o que tu fala é errado, e tu, não, o que eu falo é certo, tá escrito na Bíblia, a Bíblia é assim, 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 Jesus falou isso, e as pessoas te espancarem na rua. Entendeu? Eu creio que uma das perseguições que nós vamos sofrer aqui no Brasil vai ser essa,
da própria população, entendeu? Revoltada com a verdade. Não tendo paciência para escutar a verdade, não tendo, sabe, aquele senso de tu falar a verdade e as pessoas escutarem aquilo, é mentira, isso que ela tá falando, e virar as costas e sair, mas te perseguir, nos perseguir por causa disso. Eu creio que vai ser mais ou menos assim. Eu creio que vai ser mais ou menos nessa dinâmica, sabe? A gente tem que se preparar todos os dias, porque isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Mas eu também acredito que metade das pessoas, da população em si, que hoje em dia, né, sim, não acreditam em nada, elas vão muita buscar, gente. Eles vão buscar. Vão buscar. Porque é o nosso papel, né? Na verdade, esse é o nosso papel. A gente tem que cantar, a gente tem que pregar, a gente tem que levar a palavra de Deus, assim como a gente está fazendo aqui agora, a gente está levando a palavra de Deus um pouco mais longe, né? A gente podia estar nas nossas casas, não tá fazendo podcast aqui, mas a gente está fazendo, um monte de gente vai ver, que 300 pessoas vejam, que 400 pessoas vejam, são 400 pessoas vendo 3 pontos de vista diferentes de 3 pessoas aqui que são cristãos. Né? Então é o nosso papel disseminar a palavra, é jogar a semente por todo o caminho que a gente for. E aí Jesus falou, vai ter a semente que vai cair no caminho, vai dar boa, tem semente que vai crescer, vai ser sufocada pelo espinho, tem semente que vai cair na pedra, ele não vai dar em nada. Mas o nosso papel é falar. E é aí que eu acho que a gente vai ser perseguido. Quando a nossa geração, porque se a gente for olhar para trás ali, os nossos pais, por exemplo, eles não tinham acesso que a gente tem hoje, né? Que nem tu falou ali, que nem o Eliseu falou. De pegar a internet ali, puxar o celular e começar a falar ali pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, se quiser. Né? Eles não tinham essa facilidade. Então eles pregavam, geralmente, iam numa praça às vezes, ou só dentro da igreja mesmo, as pessoas que vinham. A gente tem essa facilidade e eu tô vendo em alguns cristãos que eu sigo, jovens, no Instagram, por exemplo, no YouTube, que estão espalhando a mensagem de uma forma absurda. E falando a verdade absurda, que eu digo não ruim, mas absurda de expansão, de atingindo milhões e milhões e milhões de pessoas, e falando a verdade mesmo, não tendo medo, falando o que é certo, o que é errado, que isso é certo, que X é errado, que assim que é, não temendo o julgamento. E isso incomoda. Se Jesus, quando fez isso, foi crucificado, por causa disso, a Bíblia diz que por causa da verdade, eles não suportaram a verdade que Jesus falou. E por isso perseguiram ele, porque eles não suportaram a verdade. Porque quando a gente fala a verdade da palavra, né, ela expõe o nosso erro. E as pessoas, elas não querem que o erro delas sejam expostos. E acabam perseguindo aquele que está expondo o erro. Jesus já foi perseguido, então nós, bem provável que seremos também. E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Nas palavras de vocês, eu quero que vocês olhem para a câmera ali, um de cada vez, e fale, se o mundo inteiro agora, o mundo inteiro, pensa assim, é toda a população mundial, tem um telão lá, tá passando pro mundo inteiro ver, todo mundo tá te escutando em todas as línguas, tudo, tu tá falando pro mundo inteiro. O que tu falaria pro mundo inteiro? Qual mensagem tu passaria pro mundo inteiro? Pode começar tu primeiro. Olhando pra câmera dele. O que tu falaria pro mundo inteiro? Todo mundo, todas as nações, todos os povos e línguas, todo mundo tá te escutando. O que eu diria pra eles? Pro mundo inteiro. É que assim, aceitem a Jesus como salvador de vocês, porque a tendência das coisas é a cada dia piorar. E a gente sabe isso, a gente que já é cristão, a gente sabe que realmente é verdade, as coisas sim, as outras vêm, a perseguição vai ser pior ainda. E se já com Jesus já tá ruim, imagina sem ele. Então eu digo para vocês, vale a pena sim servir a Deus, vale a pena renunciar, vale a pena sim renunciar muitas coisas, o pecado, as coisas do dia a dia que não agradam a Deus, e vale a pena servir a Deus. A gente sabe que a nossa recompensa, ela não vem daqui da terra, sabe? Ela não vai ser aqui, vai ser lá no céu. A gente poder sentar na mesa, sabe? E a gente poder ali sentar todo mundo junto. A gente tá numa mesa, a gente tá num lugar que é aquilo que a gente almeja estar. E a gente tá com Deus, que é o mais importante. Se vocês forem parar para pensar, assim, a nossa vida hoje, ela é repleta de dias terríveis, dias que são nebulosos, escuros, na verdade, e também os dias bons. Só que a gente sabe que em todos esses dias, Deus ele está no meio. Deus ele está conosco, Deus ele está nos guardando.
E ele guardou a cada um de vocês. E ele proporcionou vocês a assistir esse podcast. Amém. Então, Samara. Eu diria pra vocês também que a escolha que vocês fizerem agora, ela vai interferir muito na consequência do depois. Então, servir Jesus agora é a melhor escolha de vocês. Porque por mais que tu comece agora a servir a Jesus, os dias ruins vão vir. Isso é certo. Tu não vai ter dias assim maravilhosos, vai ter dias que tu vai estar assim, não querendo mais, querendo desistir, mas tu não pode desistir, porque o teu coração, se tu tem Deus no teu coração, tu não vai querer desistir, entendeu? Por mais que os dias sejam difíceis, assim. Mas no final tu vai ver que a recompensa daquilo que tu passou por toda a tua vida, sejam elas boas ou ruins, elas vão ser, assim, ó, perfeitas, entendeu? Porque Deus é perfeito, Ele faz as coisas perfeitas, entendeu? Então, aceitar Jesus agora é a melhor escolha que tu pode ter. Porque Deus, Ele é perfeito, então. E Ele te ama do jeitinho que tu é. Mesmo tu sendo falho, pecador no dia a dia, Ele te ama, Ele te ajuda a consertar, Ele te ajuda a tu melhorar cada dia mais. Então, as tuas escolhas hoje, elas interferem nas tuas consequências de amanhã, entendeu? Então, Deus, Ele é o único caminho pra te conseguir aquilo que tu quer. E se tu aceitar Jesus hoje, Ele vai estar te recebendo de braços abertos. Ele não vai fazer acepções de pessoas, então Ele te ama assim como tu é, assim, a cada detalhe teu. Ele te fez perfeito, entendeu? Ele fez tu, assim, a imagem e semelhança dele, então Ele te ama do teu jeitinho, das tuas maneiras, entendeu? Então Ele vai te receber de braços abertos e no final a gente vai estar todos nós juntos num lugar só, adorando Ele. Oh, glória! Então vamos chegando mais ao fim, né, de mais uma gravação, de mais um podcast. Eu queria agradecer você que ficou conosco aqui até o final. Deu aí 1h e pouquinho, creio eu, de gravação. Então eu queria agradecer muito, de coração mesmo, vocês aí que nos acompanham, que seguem a gente aqui, né, que deixa ali o seu like, que deixa o seu comentário. E falando em comentário, eu peço para vocês que se teve alguma palavra aqui que tocou no teu coração, que te edificou, que trouxe uma reflexão, comenta ali embaixo para nós, que isso ajuda demais a gente a entender como é que Deus está agindo através desse podcast na tua vida. Comenta aí um testemunho teu, algo que tu sentiu de Deus. Fica livre para te comentar aí críticas construtivas, pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo, tá? Deus abençoe demais a tua vida. Se tu não se inscreveu no canal, eu vou fazer mais um convite. Se inscreva no nosso canal para ajudar. Se inscreva no canal aqui do ID Podcast. Curta o vídeo aqui. Compartilha com alguém também. Toda segunda-feira, né? Uma segunda sim, uma segunda não. Tem um vídeo novo aqui no canal. Tem uma gravação nova do nosso podcast aqui no canal. E estamos chegando mais ao fim. Queria agradecer a Samara e o nosso irmão Eliseu pela presença, que aceitaram de bom grado vir aqui conosco nessa tarde. Que Deus abençoe tua vida e até segunda-feira que vem.